Melhor da Tarde. Apoio Dr. Marcos Piva, Cirurgia Plástica e Casa das Ervas. Hoje é sexta-feira, nós estamos começando mais um programa Melhor da Tarde e hoje é o Dia Nacional da Mamografia, um dia para você lembrar de se cuidar, a mulherada que está em casa, lembrar de fazer os exames, estar sempre atenta. E também hoje é o dia do dermatologista e nós temos um bate-papo para lá de especial com o dermatologista Maurício Conte, vai dar dicas para esse verão, para você se cuidar, cuidar da sua pele e falar um pouquinho dessa profissão. Tem também sociedade aqui, vamos saber o que aconteceu, o que agitou a sociedade itajaiense nessa semana. Tem culinária, tem carnaval de Itajaí, ou seja, o programa está imperdível. Eu fico com você até às 3 horas da tarde. Nós vamos começar o programa Melhor da Tarde de hoje falando sobre dermatologista, a profissão e também os cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele. Hoje é comemorado o dia desse profissional. Nós estamos aqui com o dermatologista Maurício Conte. Tudo bom? Tudo bom, Anaís? É um prazer estar aqui de novo. Que bom. Vamos primeiro falar um pouquinho da profissão em si. Hoje é comemorado o dia desse profissional. Como é que funciona? Quais são as principais características, as principais coisas que um dermatologista tem que fazer? Sim, então a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então não é surpresa a gente saber de estatísticas que dizem de 20% das consultas numa demanda espontânea, num centro de saúde, por exemplo, são de queixas de pele. Olha só. Então o dermatologista ele é muito importante, ele ajuda todas as idades também, desde recém-nascidos até os idosos, cada um com a sua peculiaridade, frequenta um consultório dermatologista e isso é importante, especialmente no sul do país, porque a colonização de peles claras e de sol muito forte faz a importância da especialidade. Tá? E você disse desde criança, então às vezes a gente pensa, quando ficar mais idoso, mais velho, eu vou pensar em cuidar da pele. Mas desde criança tem que ter esse cuidado? Com certeza. A pele das crianças já tem umas características especiais. Por exemplo, é uma pele mais fina, então ela é mais sensível. O mesmo tempo de sol, 20 minutos, que para um adulto poderia pegar, uma criança pode ser demasiado sol se for sem proteção. Isso. E também as crianças elas manifestam pela imunidade. A criança não tem imunidade ruim, ela tem imunidade ainda imatura. Sim. Então ela vai lidar com varicela, que é a famosa catapora, que agora tem vacina, com outras infecções típicas da infância, mas que dão trabalho, assustam os papais às vezes. Então é importante o papel do dermatologista. E agora nesse verão, a gente tem falado, é comum ver nas ruas as pessoas dizendo o sol parece cada vez mais quente, está cada vez mais calor. Isso é uma simples impressão ou realmente esses raios estão mais quentes? Com certeza para nós aqui, na nossa região, é verdadeiro. Existe uma resposta exata para essa pergunta. A latitude 25, que é a latitude que passa aqui na nossa linha de Brusque, que é a mesma que a nossa, até a latitude 30, que é na região de Porto Alegre, essa faixa do Brasil é onde o sol é mais intenso mesmo. Então veja só que coincidência, é onde a colonização europeia predominou. Né? Verdade. Então nós temos aquela questão do ozônio, é verdadeira, e uma outra questão da física, dos meteorologistas, que é chamada uma fenda eletromagnética, ou seja, na prática o nosso sol aqui ele chega mais forte do que no resto do Brasil. Olha só. E nós temos um índice de câncer de pele muito alto. Santa Catarina já foi, infelizmente, campeã de estatística de câncer de pele, atualmente é o Paraná, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Nós estamos sempre num revezamento, é o sul do país por causa disso. E uma comparação no globo, se nós imaginarmos o globo terrestre, a Austrália ela tem a nossa mesma latitude em parte, mas tem peles mais ruivas. Nós temos muitos loiros aqui e eles têm muitos ruivos lá. Sim. O ruivo, ele é o mais sensível de todos. Sim. Então, a pessoa de olhos azuis, isso, sardas e cabelo vermelho, esse é mais sensível ao sol do que o loiro. E o sol, é verdadeiro que nós falamos do câncer de pele como alerta, mas o sol tem outros problemas. O sol envelhece também. Então, nós temos dois vilões do envelhecimento mais importantes que o relógio cronológico. Sim. É o cigarro e o sol. Então, as pessoas
às vezes se perdem porque a conta que o sol cobra, ele cobra atrasada. É verdade. Então o sol cobra com uns 20 a 30 anos de atraso. Então nós atendemos pessoas com câncer de pele, na média, em torno de 50 anos de idade, mas pelo sol que tomaram até os 20 anos de idade. Envelhecimento também. Vemos pessoas já com envelhecimento mais marcante, 40 anos de idade em diante, mas pelo sol que tomaram até os 20 anos de idade. Então tem que cuidar, é quase aquela que a gente diz planta hoje, colhe amanhã. É, isso aí, então tem que tomar cuidado com o que está plantando, é bem verdadeiro isso aí. Tá vendo? Tem que cuidar da pele hoje, para que depois, o pessoal às vezes reclama, eu não quero ficar velha, arruga e coisa, mas vai lá e fica no sol o dia todo, Isso não pode, sem proteção. Isso é muito comum nessa época, e eu alerto, o sol cobra conta atrasada, não se enganem. É verdade. E como a gente falou, o sol mais quente, os raios mais quentes, tem como se proteger mais também? Sim, eu vou falar uma coisa que, quase que uma novidade, assim. Os tecidos com proteção. Vem de fábrica já uma roupa que ele tem uma proteção que não sai quando lava. Sim. A novidade, isso já existia há mais tempo, mas aqui na nossa região era sob encomenda, era mais em farmácia que se encontrava, então sem nenhum conflito de interesse. Quero dizer que, por exemplo, no shopping Balneário, há uma loja já faz 2 meses especializada nisso. Olha só. Então ela fica lá no shopping Balneário, no segundo andar, e é uma loja que tem só roupas, desde boné até roupas para crianças e adultos. Protegem do sol. E elas, tem roupa que é para esporte, tem roupa que não é para esporte, mas elas têm o chamado FPU. Então, quando falamos FPS, é o fator de proteção solar, é para o produto que nós usamos no rosto, no corpo. Quando falamos FPU, é a mesma coisa para tecidos. Então, isso é interessante. Pode ser uma roupa bonita, não precisa ser uma roupa feia. E ela é especialmente importante para quem tem atividades que faz pegar mais sol, né? Sim. Pode ser um lazer, pode ser a pessoa que tem um barco e gosta de pescar. Então, recomendaria, por exemplo, o homem que vai pescar, mesmo que seja por hobby, ele pode usar um boné chamado boné do legionário. O boné do legionário é um modelo de boné que ele tem tecido atrás. Então, é um boné que é mais comprido atrás, porque ele protege a orelha e o pescoço também. É porque muitas vezes aqui fica descoberto, fica queimado e também... Em pescadores, por exemplo, profissionais, é comum que nós vemos atrás do pescoço tem a cutis rhomboidalis, que se fala em latim, que é uma pele trançada, assim, trabalhada de rugas. Aquela pele está curtida do sol, né? Olha só. Então, no homem, o cabelo curto geralmente deixa exposto a orelha, arranjando o pescoço, diferente da mulher. Então, o boné do legionário, para quem tem um hobby desse, é muito importante. Tá? E agora também o carnaval chegando, o pessoal quer ir pra rua, quer se divertir, quer brincar, soa muito e às vezes esquece. Passei protetor solar antes de sair de casa, tá ótimo, vou o dia todo festejar e deu, não preciso mais de protetor. Mas esquece que soa, que tá no sol, precisa ter esse cuidado também. Com certeza. Tá? Então, algumas coisas se somam numa festa de carnaval, temos que beber líquido para reidratar, mas se for uma região exposta, se for uma festa de rua, a proteção solar com vestuário, que pode ser uma cobertura de cabeça, que é um chapéu, um boné, uma viseira, mas o protetor solar precisa ser lembrado também. E 2 em 2 horas, se for nesse ambiente de suor. Então, aquele protetor que passamos de manhã e de tarde, num dia normal de cidade, é o do cotidiano do dia a dia. Agora, o mesmo protetor pode ser, mas na frequência de 2 em 2 horas, para situações de esporte, porque o suor existe, ou de um lazer com muito suor. Vai fazer um passeio, vai no Beto Carreiro com a família, ótimo. Leve um boné para cada um, chapéu e protetor na bolsa. Tá? E protetor solar, a gente quando vai escolher o protetor solar vê diversos fatores. Qual que é o ideal ou depende de cada pele? Sim, tem um geral? Como é que funciona? A princípio partimos do FPS 30, então recomendação geral FPS 30. Temos recomendações especiais para cada grupo de pessoas, né? Então vamos lá. Para o lábio, lembrar de ter um protetor em bastão. Porque, por exemplo, herpes labial, né? Tão conhecido que recidiva muitas vezes, o herpes labial ele pode dar crises o ano todo, mas é mais comum no verão. Porque o sol pegando no lábio desprotegido baixa a imunidade daquele local e o herpes vem à tona, que é um vírus, né? Então, lembrar de ter bastão de uso individual, cada um tem o seu. O paciente homem, por exemplo, o homem adulto, é muito comum que tem pelos, né? Ou é calvo, ou tem pelos, ou os dois no braço. Ele se agrada mais em um protetor spray. Então, existem os protetores hoje em dia de várias marcas, que são aerosol spray. Ele é muito simpático para o homem,
Porque o homem não gosta de passar coisas meladas, especialmente. O homem não gosta de passar nada, na verdade. É né? verdade. Então, mas ele dá desculpa de que é melado, então Sim. você oferece um protetor que é Verdade. spray. Ele é um spray alcoólico, ele evapora o líquido rápido e não suja a roupa. E até na região calva ele pode passar, então rende e é Interessante. prático. Então essa é uma boa dica. Para crianças, protetores que tem a palavra kids, né, ou infantil, Específico. eles são pra fatores mais altos geralmente. Isso. E não aliar protetor com... As indústrias nem fabricam, na verdade, protetor com repelente, vou explicar por quê. Sim. Porque a frequência de repassagem de protetor e de repelente geralmente não é a mesma. Então nós hoje em dia precisamos do repelente também, é um outro Verdade. assunto, é um assunto importante também para o carnaval agora, mas eles são dois produtos separados, então você passa um e passa o outro, tá? Então, muito bem. Falando ali do repelente, por que ele é tão importante para o carnaval? Porque no carnaval a gente está exposto, né? Essa época do ano, a gente sai de casa para frequentar festas e parentes. Nós temos a roupa cobre menos o corpo, Verdade. então nós estamos com braços e pernas, geralmente na hora do lazer, descobertos, e aí quem gosta é o mosquito, né? É verdade. Então, como a gente não consegue, infelizmente, zerar o mosquito, nós queremos zerar o mosquito, Com certeza. mas enquanto a gente não consegue, a gente se protege de algumas maneiras. Então, o repelente, ele é necessário. E eu conto a vocês, a polêmica que há sobre qual repelente usar, né? Verdade. Ela tem a ver com o número de horas que o repelente dura. Então, em teoria, aquele repelente que andou em falta, que tem uma marca que só não tem concorrente, então a gente fala Sim. Exposes, né? Picaridina, é o nome da substância, ele vai e volta porque é só uma fábrica que tem que dura 10 horas. Se diz que dura 10 horas da embalagem, né? Os outros, que é mais fácil de encontrar, e que temos de várias marcas, eles duram 4 horas. Então, o que é a recomendação? Na minha casa não tem, por enquanto, aquele que dura 10 horas. Sim. Mas passa em mim, na minha esposa, no meu filho, aquele tradicional, que tem vários nomes, nos mercados todos tem, e nós repassamos. Se vai um passeio mais longo, passa de novo. E funciona também, tá? Isso. E aquela história, agora vamos falar um pouquinho de manchas na pele. A gente estava conversando antes fora do ar. Aquela história antiga que a vovó falava, ó, limão, lava bem a mão depois de fazer uma limonada, de utilizar o limão, porque mancha a pele se você sair no sol. É verdade? É verdade, não é mito, é verdade. Então, quem já se manchou com limão conhece. Isso tem um nome que a gente chama de fitofotodermatite. Fito vem de plantas, porque na verdade o limão é o mais famoso, é o mais corriqueiro, mas pode ser da planta do figo, por exemplo, da figueira e de outras plantas, algumas flores. Mas o limão é o melhor exemplo. Então, assim, ó, na casca do limão, quando é descascado ou espremido o limão, aquele líquido que vai, geralmente um spray que sai transparente da casca do limão para fora, é aquilo que causa a mancha quando exposto ao sol. Então, o mais típico é a pessoa preparar uma caipirinha, uma limonada, mesmo que está na cozinha de uma casa de praia, por exemplo, mas daqui 10 minutos vai servir, né, para o seu familiar lá no quintal, na piscina. Aí já pega o sol. E já esqueceu que manipulou, né? Não lavou a mão. Então, pode consumir limão no sol, desde que a pessoa que esteve envolvida diretamente com a fruta lavou as mãos para tirar esse líquido. É um líquido. Sim. E ele é transparente e a pessoa só descobre quando se mancha. Então, todo dermatologista atende casos nessa época. Todos os anos é assim. O mais comum é que espirra aqui nos braços, Sim. mas se a pessoa está de sunga ou biquíni, geralmente vem nos braços e na barriga uma baita mancha. A notícia boa é que geralmente é uma mancha marrom que dura até 6 semanas, mas não dura para sempre, tá? Então, é Mas um pode motivo, chegar a ser um pouco mais grave dependendo sim. da exposição? Se a pessoa realmente tiver uma exposição importante, ela vai fazer queimadura com bolha. Então aí é outra história. Então é um cuidado especial mesmo, tá? Isso. Doutor, uma dica geral aí para o pessoal agora que está feriado, carnaval, ou vai pular carnaval, ou vai para a praia, ou até mesmo numa praça, mas vai se expor ao sol. Deixei uma dica, uma orientação pessoal de casa. Então assim, saibam que o sol tem parte boa também, mas o sol tem parte boa e parte ruim. Então respeite o sol, né? Entenda que no horário do almoço mesmo, naquele horário em volta do meio-dia, 2 horas antes e 2 horas depois do almoço, o melhor é ter uma atividade resguardada do sol, tá? E se você tem uma atividade que lhe faça ir ao sol nesse horário, faça um tripé, que é o tripé das 3 atitudes: o vestuário, que pode ser um boné, o protetor solar e atenção ao tempo, né? Então escolher não ficar demasiado tempo nesse horário. Então se você vai à piscina, aproveite, mas vá à piscina longe do horário do meio-dia, tá bom? certeza. E a praia também.
E tem um site também para o pessoal que quiser tirar as dúvidas, Isso. saber um pouquinho mais. É o site institucional dos dermatologistas, www.sbd.org.br, é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Lá tem os contatos, todas as cidades do Brasil, dos 8.000 dermatologistas da SBD. Que tá legal. Bom? Muito obrigada pela participação, parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. Parabéns também a todos os dermatologistas que a gente tem na nossa região, no nosso país, que são com certeza imprescindíveis, principalmente aqui, como o doutor falou, no sul do país, com esse calor, com esse sol. É importante sempre lembrar de cuidar da nossa pele. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que a gente já volta.